Dando continuidade aí a nossa aula de química, né, tabela periódica, para o vídeo não ficar tão grande. Então, eu continuo trazendo para vocês aqui a tabela periódica, né? Agora nós já vimos que essa primeira coluna se chama metais alcalinos, essa segunda, metais alcalinos terrosos, e as duas fazem parte dos elementos representativos A. A gente pula aqui para 13, nós temos o grupo do boro, que é o primeiro elemento aí que nós temos. O 14, grupo do carbono, que é o primeiro elemento também. 15, grupo do nitrogênio, que é o primeiro elemento que nós temos. 16, calcogênios, 17, halogênios e 18 gases nobres. Também são do grupo dos elementos representativos, que é o A. Observe que aqui do grupo 3 ao grupo 12, nós temos os elementos de transição, que é o grupo B. E aqui nós temos as séries no terceiro grupo, aqui nesse quadrinho verde, que tem o número 57. Nós temos a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Então, também são elementos de transição. Trouxe novamente, né, esse para vocês, caso a gente precise em alguma explicação, tá? E daí nós temos um reforço dos elementos representativos de transição, tá? Elementos representativos, todos os da letra A, né? Grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E os elementos de transição são famílias B, que vai de 3 a 12, e os elementos de transição interno, que são os das séries, que é aquelas duas linhas que nós temos abaixo da tabela periódica, que são os lantanídeos e os actinídeos. Nós também temos outra maneira de classificar os elementos da tabela periódica, tá? São os metais, semimetais, não metais e gases nobres. Então, vocês observem que aqui no amarelo nós temos os metais. Observamos que a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos são também elementos metais. Nós temos os não metais, nós temos os semimetais, que nós observamos aqui nesse rosa, tá? E no lilás nós temos os ametais, que também são conhecidos como não metais. E o azul nós temos os gases nobres. Em algumas referências, em alguns livros mais recentes, vocês não vão mais encontrar falando em semimetais e ametais. Eles juntaram os elementos semimetais e ametais e todos são não metais, tá? Então, de acordo com a nova classificação, né, os livros mais recentes, nós temos os elementos metais, que são os amarelos. Aí eles juntaram esse rosa claro com esse lilás, todos são não metais, e o azul, gases nobres, ok? Vamos ver aqui os metais, as características dos metais. Eles apresentam brilho quando polidos, sob temperatura ambiente apresentam-se no estado sólido, a única exceção é o mercúrio, que é um metal líquido. São bons condutores de calor e eletricidade, são resistentes, maleáveis e dúcteis, tá? Então, eles levam realmente uma boa condução de energia. Os não metais ou ametais existem nos estados sólidos, como iodo, enxofre, fósforo, carbono, e gasoso, nitrogênio, oxigênio, fluoro e cloro. A exceção é o bromo, que é um não metal líquido. Eles não apresentam brilho, são exceções o iodo
e o carbono sob a forma de diamante, né? Então geralmente eles são bem foscos. Não conduzem bem o calor à eletricidade, com exceção do carbono sob a forma de grafite. E geralmente possuem mais de 4 elétrons na última camada eletrônica, o que lhes dá tendência a ganhar elétrons, transformando-se em íons negativos, que são os ânions. Vocês lembram que nós já estudamos cátions e ânions? Cátions positivo, ânions negativo, tá? E essa questão de 4 elétrons na última camada é aquela distribuição que a gente faz pelo diagrama de Pauli. 1s1, 2s2, 2p3, 2p6, certo? Semimetais, que a gente nem usa mais, né? Mas como eu trouxe aquela classificação para vocês verem, porque no livro de vocês tem essa, tá? Hoje a gente juntou, né? Os ametais e os semimetais todos são não metais, mas, né, eles são elementos com propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Então, por isso que, né, juntou todos e agora nós temos metais, não metais e gases nobres. E os gases nobres são os elementos químicos que dificilmente se combinam com outros elementos. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e radônio. Então, na tabela periódica, os elementos completos que nós temos na tabela periódica, eles são os gases nobres, tá? Mas na frente, quando a gente for ver ligações iônicas e covalentes, nós vamos ver que todos os elementos da tabela periódica, exceto o hidrogênio, tá? Querem ser igual aos gases nobres, porque eles são os únicos elementos completos da tabela periódica. E daí, pessoal, eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente fazer, tá? E também vou colocar no Classroom outros exercícios para que vocês trabalhem aí, certo? Então, aqui, ó, ele deu uma tabela, a questão deu uma tabela periódica com alguns elementos, tá? E ele pergunta, qual desses elementos é ou são representativos, tá? Lembrando para vocês que os elementos representativos são os do grupo A. Então, nós temos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, tá? 8A. E como nome da família, nós temos família dos metais alcalinos, família dos metais alcalinos terrosos, boro, nitrogênio, carbono, calcogênio, halogênio e gases nobres. Então, se a gente observar aqui, tá? Na família 1A, nós temos o H, o hidrogênio, o Na, né, o sódio, e o K, potássio, que são elementos representativos. Na família 2A, nós temos o Ca, cálcio, e o Ba, bário. Aí a gente pula aí, na família 3A não temos nenhum, na família 4A nós temos o carbono, na família 5A nós temos o nitrogênio, na família 6A nós temos oxigênio e enxofre, que é o O e o S. Na família 7A nós temos o flúor, F, Cl, cloro, Br, bromo. E na 8A nós temos aí o hélio, né, que são os gases nobres. Nós temos o He, que é hélio, e o Ar, argônio, tá? Esses são elementos representativos. A questão 2, ela pede quais deles ou são elementos de transição. Lembrando que os elementos de transição, nós temos os elementos B, tá? Então, nós temos o Fe, que é o ferro, e o Au, que é o ouro, certo? Se ele tivesse pedido, que ele vai pedir na questão anterior, então para a questão anterior, né, para não antecipar. Quais deles ou são elementos de transição interna? Tá? Lembrando que os elementos de transição interna são os da série dos lantanídeos e da série dos actinídeos. Então, nós temos aí o U, que se eu não me engano é de urânio, não sei bem, tá?
Questão 4. Quais deles pertencem ao mesmo grupo? O mesmo grupo só é vocês observarem, né, aí. Que a gente já até falou, né? O H, o Na e o K, família 1A, que são os metais alcalinos. O Ca e o Ba, família 2A, que são os metais alcalinos terrosos. Família... Cadê? Ele não colocou o C nem o N, né? Família dos carbonos, né? Que é a 4A, que é o carbono. Família do nitrogênio, o grupo do nitrogênio, que é o 5A, o N. Os calcogênios, o O e o S, que é da família 6A, oxigênio e enxofre. Família dos halogênios, que é o 7A, flúor, cloro e bromo. E os gases nobres, que é a família 18, 8A ou 0, que é o hélio e o argônio. Ok, pessoal? Então, mais na frente, ainda hoje eu vou mandar atividade para vocês no Classroom sobre tabela periódica, e na próxima aula nós iremos trabalhar pelo Google Meet, onde nós vamos corrigir essas atividades, ok? Um abraço a todos, espero que todos estejam bem, estou com muita saudade de vocês, tá? Mas fiquem em casa e não estamos de férias, viu? Vamos estudar. Beijo!